depois você volta. Ah, já fez isso automaticamente. Avisa a Givanilda para voltar, que foi o Meet automático para começar a gravar, tirou ele. O que é? É uma questão, para quem respondeu, uma questão que está ligada basicamente à discussão sobre as mudanças no Estado, né? Qual tipo, a estrutura do Estado que estava vinculada ao Fordismo, Taylorismo, que a gente discutiu lá, que a gente conversou lá. Qual era o tipo de Estado? Como era esse Estado? Qual era a natureza desse Estado? Aí, com o toyotismo, isso muda, né? O Estado deixa de ser aquele Estado de welfare state para ser outro tipo de Estado neoliberal, com outra natureza, com outras características, a toda aquela discussão que nós tivemos. Aí você presta atenção nessa diferenciação. Nessa diferenciação. Aqui o alto-falante está no máximo. Quem está falando do som está no máximo. Então é isso. Viu, Ivanilda? E o restante que não respondeu. Tendo como parâmetro quem já me entregou, eu estou sentindo que houve evolução, que vocês que não tiveram dificuldades, né, só nessa questão. Eu não vou falar essa questão, porque vocês estão bem. Agora, se vocês sentirem lá, olha, essa questão bater. É uma discussão sobre a natureza do Estado, sobre as mudanças que ocorreram no Estado. Se vocês retomarem a discussão do toyotismo, vocês vão enxergar logo qual é a questão que eu estou falando. Larissa, quem foi, Cícero entregou, né? Cícero e outras pessoas que entregaram. Vocês vão enxergar logo. Agora, se vocês quiserem assim, vocês estão com 75%, né? 7,5%. Falava assim, olha, eu vou segurar meu 7,5%, tranquilo. Aí vocês ficam com a resposta que vocês deram, passa, né? Passado direto, não vai ter nada, tranquilo. Aí vocês escolhem. E quem não entregou, se tiver alguma dúvida, pode entrar. Entrar em contato comigo, que a gente resolve. Viu? E pelos esses 12, vocês erraram a mesma, acertaram todas as questões e erraram a mesma, né? Aí você vê lá, né? Se cabe arriscar, né? Você colocar alguma questão que você acertou e não colocar que você realmente errou e diminuir essa nota. Só vai ter essa vez, né? Essa única possibilidade. Tá certo, gente? Aí eu vou entregar. Aí vocês veem, né? Então todo mundo. Os 12 estão com 7,5, né? Os 12 que me entregaram estão com 7,5. Eu não vou. Obviamente que eu não vou botar essa nota lá no swap, né? Esperar o prazo, né? Então, beleza. Então, tranquilo. Então, vamos nessa para a nossa penúltima aula. Quase, quase, quase. Estamos terminando o nosso semestre. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa aula de sociologia. Gostaram ou não gostaram? Alguns levaram bronca tal, mas sabe como é, né? O professor também tem que dar bronca em vocês, alunos, senão, às vezes, não pegam no tranco, viu, gente? Mas saibam que é para o bem de vocês, né? Foi bom tirando algumas coisas, as broncas, né? Ei, Maria Luísa? Tirando algumas coisas. Provavelmente foram as broncas que eu dei. Ou a aula, não foi só isso, que foi mais a aula do. Você não gostava que durava mais do que a 1 hora? Ah, mas é natural. É natural, sociologia. Imagine, como é que eu vou falar? Remoto, né? Nossa, remoto é muito chato. Quem não substitui, né? O tete a tete, né? A, a relação direta, né? Que você chegar lá com o livro, com o texto, né?
Você chegava a apontar aqui para a pessoa antes de ler o texto, né? Compreender o texto, falar sobre o texto, explicar tudo direitinho, etc. Mesmo postando conteúdos, outros conteúdos para compreensão, etc., não substitui. Não, porque é só uma aula, é síncrona. 3 assíncronas. E às vezes é um conteúdo no qual vocês estão vendo pela primeira vez, aí realmente vai ter essa dificuldade. Não vai ter essa dificuldade mesmo, mas espero que tenha Professor, entendido um pouquinho. Diga. o senhor olhou a segunda atividade? Olhei. Tem muito erro, não dá certo. Eu estou preocupada com essa segunda nota, porque eu tive muita dificuldade para responder essa segunda atividade. Eu estou com um pouquinho de medo. Ai, meu Deus do céu. Olha, por exemplo, valeu, tem quatro questões ou 5? 4, né? Eu falo com vocês, eu falo, se vocês tiverem, como eu sempre faço, né? Se eu tiver acertado 2, né? Eu falo, olha, veja a questão tal, aí você me responda, né? Mas você tem que me entregarem logo, né? Porque já vai fechar. Na próxima semana, acho que sexta da próxima semana, segunda da outra semana, tem que estar uma nota no swap, né? Então, se, por exemplo, foram 4, se você alguém errou 2, aí eu vou pedir para refazer, não posto lá, não. Viu? Aí fique tranquilo, aí vocês refazem, da mesma maneira que eu fiz no outro, né? Mas você não pega e... É porque a gente não vai ter mais aula, né? É só porque é aula remota, viu, gente? E a aula presencial não tem essa facilidade toda de você refazer, não. Então, aí quem errou de duas para cima, aí eu peço para refazer e aponto as questões que estão erradas. Tá certo? Porque quem acertou no mínimo 3 está com 7,5, tá beleza, né? Tá mais ou menos tranquilo. Então é isso, gente. Vamos falar aqui, acho que vai ser a última aula de conteúdo, né? Próxima aula, a gente vai falar sobre dar o resultado final, né? Tomara que dê para dar o resultado final, dar os parabéns de vocês, provavelmente todo mundo passou, é isso, tranquilo. Entre trancos e barrancos, entre mortos e feridos, acho que vão salvar todo mundo. Né? Mas, para nos despedir, a gente vai falar, despedir no sentido do conteúdo, né? De conteúdo novo. A gente vai continuar falando sobre arte, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. A gente fala um pouco de cinema, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, né, gente? Literatura. Uma das expressões mais antigas, umas formas artísticas das mais antigas, né, da humanidade, né? Compreende poesia, lírica, epopeia, romance, conto, novela, então, infinidade de, vamos dizer assim, subcategorias naquilo que é conhecido como literatura, né? Que é um conceito até difícil de ser definido, né? O que é literatura, a diferença entre literatura e não literatura. Vou pegar vou ver se dá para discutir, né? Um grande estudioso de literatura, né? Um pensador brasileiro estudioso que eu gosto muito. Está dando para ver? Hein? Esse grande estudioso, eu estou brincando que sou eu mesmo. Essa é a minha tese, mas é brincadeira. Né, que eu estudei literatura, a gente vai falar um pouco de literatura, que é uma coisa que eu conheço um pouco, né? Mais precisamente de romance. Gente, a gente estava falando, a gente tem, acho que é a nossa terceira ou quarta aula sobre isso, né? Sobre literatura, eu estou sempre chamando a atenção de como
todas as expressões artísticas, elas são produto de uma inter-relação, de uma mútua relação. O que é isso, gente? De uma relação entre, por exemplo, o cineasta, entre o diretor de cinema, entre o diretor de teatro, entre o escritor, entre o pintor. Ele é produto de seu tempo, ou seja, ele é produto de um determinado contexto histórico, né? Ele tem alguns valores, visões de mundo, né? Entendimento sobre o mundo, né? Pertence a alguma classe social, pertence a algum gênero, né? Pertence a alguma raça, né? Tem uma determinada compreensão sobre o mundo, um determinado entendimento sobre o mundo. E dessa relação entre ele e o mundo, e a realidade objetiva, é o que nós conhecemos como obra de arte, que ela pode ser filme, que ela pode ser um livro, que ela pode ser uma peça de teatro. Falar em arte, infelizmente, nossa amiga Vera, né, que é ligada ao teatro, etc., quando a gente começou a falar sobre sociologia da arte, ela teve problema em assistir a aula, né, infelizmente. Mas como vai ficar gravado, espero que ela depois, Tarsila, né, avisa ela que vai ficar tudo gravado, para se ela quiser assistir depois. Então é isso. Convide, professor. Então esse é o interesse, né? E por isso essa é a possibilidade que a obra de arte nos dá de que ela seja um documento histórico, né? Um documento histórico que nós possamos acessar uma determinada realidade histórica que nós não vivenciamos, né? Você pega uns livros lá de Dostoiévski, né? De Tolstói, você pega o Idiota, Crime e Castigo, Ana Karenina, Guerra e Paz, né? A Morte de Ivan Ilitch, você vai ter um riquíssimo painel, né? Uma representação da realidade russa, daquele período histórico, né? Do século XIX, né? Aquelas profundas transformações que a realidade russa, né? Estava vivenciando com o advento do capitalismo. O capitalismo uma potência vamos dizer assim, uma potência europeia de segundo escalão, né? Mas que o capitalismo desenvolvendo lá proporcionou diversas mudanças nos valores, nas relações interpessoais, nas relações econômicas, políticas, religiosas, etc., né? Então, você vai pegar lá Crime e Castigo, você vai ver uma riquíssima representação da própria miséria de Moscou, né? Das condições tão degradantes que a classe trabalhadora vive em Moscou, né? Vai ver também a influência que Napoleão Bonaparte exercia sobre a Rússia, né? A grande influência da Rússia. Né? Vocês conhecem Crime e Castigo? Sei que para mim ouviram falar. Um clássico da literatura universal. Né? Então, você precisa, viu, Marcos? Crime e Castigo de Dostoiévski, Crime e Castigo de Ana Karenina, Tolstói. 2 clássicos. Então, o personagem tem uma tese, né, muito louca, de que ele tinha que cometer algum crime, né, para ver se ele era uma grande figura histórica, né, aí fala, não, veja Napoleão, né, Napoleão é uma grande figura histórica, matou um monte de gente, mas ele é uma grande figura histórica, não aconteceu nada com ele, porque ele é uma grande figura histórica, então se eu matar alguma pessoa e eu for absolvido, não acontecer nada, é sinal que eu sou uma grande figura histórica, que as grandes figuras históricas podem cometer assassinato e esses assassinatos serão sempre, vamos dizer assim, não vão ter uma importância no julgamento histórico, né? Napoleão Bonaparte é uma figura importantíssima da história universal, né? Apesar dele ter matado muitas pessoas, né? Então, não fala isso, obviamente, que através dessa genialidade de Dostoiévski, ele reconstrói um panorama da própria sociedade russa, né? Das questões psicológicas, né? Das reverberações daquelas transformações na própria psicologia dos personagens de seu romance, né? Dostoiévski, interessantíssimo, né? Que é Ana Karenina, né?
a nossa sociedade é machista, né? A natureza é machista, né? E esse grande escritor, acho que um dos maiores escritores de todos os tempos, ele escreve um dos maiores livros da história do romance, né? Que a personagem principal é a mulher, Ana Karenina, né? Que mostra, através da representação, você tem acesso a, mais ou menos, como era o processo de as relações de gênero naquele período histórico, né? Como no processo aristocrático, né? Da ascensão da burguesia, né? Da ascensão, do desenvolvimento dos valores fúteis da burguesia, né? Do imperativo do dinheiro, da relação, da centralidade que o dinheiro tem no processo de sociabilidade, né? Ou seja, quem tem dinheiro vai ter uma importância social muito grande, né? Como as relações humanas tornam-se corrompidas por causa disso, né? A moral, a ética são corrompidas por causa do dinheiro. Então, você vai ter todas essas discussões, né? Lá em Ana Karenina, em Dostoiévski, você vai ter em Balzac também, né? Obviamente, Balzac. Aí você vai ter várias transformações da forma romanesca, os franceses, por isso Machado de Assis, né? Machado de Assis, Marcos Vinícius conhece, não conhece Marcos Vinícius? Machado de Assis, né? Acho que todo mundo, pelo menos, se não leu, conhece, pelo menos, a história de Dom Casmurro, né? Então, Machado de Assis traça um grande painel da sociedade do século XIX, né? Sociedade brasileira, escravocrata, etc. Né? Você pega um livro, por exemplo, um livro que eu estudei, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? Espero que vocês tenham pelo menos ouvido falar em Gabriel Garcia Marques. Se não ouviram, por favor, não falem nada, que vai me matar do coração se vocês não ouviram falar nele, né? Famoso Garcia Marques, Nobel de Literatura, né, colombiano. Então, sua obra foi toda uma tentativa, dentre outros elementos, uma odisseia, né, um romance histórico fabuloso sobre o processo de construção da própria América Latina, da Colômbia, do nosso continente, né, das mudanças na violência que marcou a gênese de nosso continente, de nossa história, né? Nosso continente, de nossa história, né? O continente latino-americano é a Colômbia, né? Mas a Colômbia, enquanto microcosmo, né? Que representa, de certa maneira, toda a América Latina, né? Inclusive nosso Brasil, né? Que foi colonizado pelos portugueses, mas que, obviamente, tem semelhanças, tem diferenças, mas tem muitas semelhanças, né? No processo colonial. E dentro dessas semelhanças, você vê muito em 100 Anos de Solidão essa questão da confluência de diversas culturas, né? Na verdade, do personagem fantástico, quem tiver, recomendo fortemente, que nesse intervalo, recomendo fortemente, que é uma experiência de vida fantástica, se vocês lerem 100 Anos de Solidão. Tá? Espero que vocês gravem 100 Anos de Solidão de Garcia Marques e no momento que vocês estiverem, no intervalo, tiver férias, etc., tirem um tempozinho, leiam, que vocês vão ter uma experiência complicadozinho, mas você indo, vocês conseguem superar essa dificuldade inicial e é uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, naquela obra, ele está falando sobre tudo isso, né? Sobre essa confluência, né? A gente discutiu, o que foi que nós discutimos com o Sérgio Buarque de Holanda, com o Gilberto Freire, principalmente com o Rui Mauro Marinho, nem tanto, mas principalmente com o Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Que o Brasil é um país basicamente mestiço, né? O que é a mestiçagem? O que é a mestiçagem? A encontro de diferentes culturas diferentes, né? Raças, não existe raça, mas de etnias diferentes, de raça, né? Diferentes, falar, vamos utilizar esse conceito, né? Mesmo estando errado, mas para ficar claro, de raças diferentes que construíram aquilo que nós conhecemos como Brasil. Então, 100 Anos de Solidão também tem isso, dessa construção da identidade latino-americana, que é a identidade latino-americana, a identidade híbrida, né? Mestiça, né? E essa discussão sobre processo é algo que parece abstrato, mas é bastante concreto, né? É bastante concreta essa discussão, porque essa discussão da identidade latino-americana, essa discussão, ele perpassa
desde o início da colonização, desde antes da colonização, né? Se você for parar para estudar essa questão da identidade latino-americana, é uma discussão de séculos, né? E até hoje nós não sabemos, ou há uma discussão, né, sobre essa questão da identidade cultural, que é ser latino-americano, né? Até hoje existe isso. Qual é a discussão, por exemplo, se você pegar as teorias liberais de economia, aqui você vai falar, tá discutindo economia, não, mas o modelo, né, de processo de identidade do que é sociedade é um modelo de importação vamos dizer assim, das instituições econômicas, políticas, etc., vindas de fora, né? Então, aquilo que foi construído aqui no Brasil, né, quanto a identidade no Brasil e na América Latina como um todo, essa identidade que se fundamenta nessa miscigenação, nessa mestiçagem, deveria olhar para fora, importar o que há de fora para que houvesse um desenvolvimento, né? Eu repito, isso parece uma coisa abstrata, difícil, complicada, mas se você pegarem, anotem aí, gente, Nelson Rodrigues, né? Eu não gosto nem muito dele. Ele tinha uma expressão para definir isso, né? Que era vira-latismo, né? Vira-lata, né? Era justamente essa expressão de pessoas brasileiros, etc., que sempre olharam para fora, viam aquilo que era produzido fora sempre como superior ao nosso, né? Por exemplo, na discussão de 100 anos de solidão, tem toda essa discussão. Então, são todos modelos, né? Você pensa que a coisa que está lá na literatura, na sociologia, não, mas isso influencia a nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, outro exemplo, não sei se é da época de vocês, acho que se Vera estivesse aqui, ela ia lembrar, um jornalista, né, falecido há algum tempo, da Rede Globo, que depois foi para a Globo News e morava em Nova York, né? Ele era o típico vira-lata, ele se chama Paulo Francis, não sei se vocês já ouviram falar. Procure no Google quem é Paulo Francis, procure alguma coisa do Paulo Francis. Né? Não sei se vocês conhecem aquela música que Caetano Veloso escreveu para Maria Bethânia, Reconvexo, né? Reconvexo é uma música que Caetano Veloso escreveu como crítica a Paulo Francis, né? Porque Paulo Francis era alguém que via que a nossa realidade aqui, né? Essa realidade estudada por Sérgio Buarque, faz essa relação de Sérgio Buarque, de Gilberto Freire, aquilo que nós vivenciamos era inferior ao que era produzido lá nos Estados Unidos, a cultura americana, a europeia, etc., e que nós deveríamos mirar naquela cultura e imitar. Aí, ouça Reconvexo, né? De Caetano Veloso, pegue aquela letra, entenda isso como um recado desaforado que Caetano falava a Paulo Francis. Né? Vocês pararem para analisar aquela letra, parágrafo por parágrafo, você vai ver que é como se Caetano Veloso estivesse falando com ele, né? E é justamente isso, gente. Justamente essa questão da identidade, eu comecei a falar isso sobre o que era a minha tese, o que foi minha tese, que foi sobre estudo de 100 anos de solidão, como essa discussão é nossa, como Sérgio Buarque e Gilberto Freire também estão inseridos nessa lógica da discussão da identidade cultural, e como isso nos afeta. Né? A questão do vira-latismo você quer o maior vira-lata hoje em dia, né? Que nós podemos fazer, acho que vocês têm noção de quem estou me referindo, né? Dos maiores vira-latas que nós temos conhecimento hoje, está sendo até gravado essa questão, né? essa fala, tomara que eu não sofra nenhum processo, adivinha quem é? Tem a autoridade máxima, né, que está lá no DF, né? Nossa autoridade máxima, né? Que quando tem a bandeira dos Estados Unidos, não aguenta ver a bandeira dos Estados Unidos, vai lá, né? O Paulo Guedes, né, que tem um modelo lá todo perfeitinho, tal, do capitalismo dos Estados Unidos, etc. Então a literatura é uma expressão. A literatura, por exemplo, 100 anos de solidão, é uma outra forma, vamos dizer assim,
de nós termos conhecimento de todo esse debate teórico, por exemplo, de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, e de toda a historiografia oficial. Toda a historiografia oficial fala isso, não. Aquela historiografia, gente, que nós lembrávamos, que nós aprendíamos lá atrás, sobre o processo de colonização, né, que teria sido um processo calmo, né, um processo de calmaria, né, de civilização, né, um processo que foi os portugueses vieram para cá para civilizar, etc, etc, né? Desde sempre, vários escritores e outros artistas, etc., chamavam a atenção para o caráter apologético desse entendimento, dessa compreensão do processo de colonização. Então, a arte, às vezes, né, como um documento histórico, que eu estou sempre batendo nessa tecla, é um documento histórico de protesto. E é um documento histórico de, vamos dizer assim, que muitas vezes, é lógico que não tem esse objetivo, né? A arte tem o objetivo vamos dizer assim, da fruição da própria arte, de você assistir um bom filme, de você se emocionar com um bom filme, de você ler uma poesia, de você se emocionar na poesia, mas ela também pode cumprir a função social de ter uma natureza basicamente pedagógica, né? De nós podemos aprender sobre a história mediada pelas obras de arte. Nós discutimos teoricamente sobre o Fordismo e o Taylorismo, através da mediação dos conceitos científicos de Ricardo Tênis, etc. Mas se você pegar para assistir aquele famoso filme de Charles Chaplin, não sei se vocês já assistiram, qual é? Pelo visto não assistiram. Qual é, gente, aquele filme de Charles Chaplin? Que é famoso, acho que um dos mais famosos dele. Gente, você não conhece arte, não, gente? Tempos modernos, professor. Isso, Cícero. Tempo moderno, vocês vão aprender de uma forma, através da expressão cinematográfica artística, sobre o que nós estamos falando do ponto de vista científico. Então, a própria arte tem essa capacidade de transmitir essas informações, né? Mais ou menos do ponto de vista, sem exagero, em alguns momentos, pedagógico mesmo, né? Que aquela representação da realidade nos ensina algo, né? Nos possibilita ter acesso ao que foi aquele momento histórico, que já passou. Aí você tem toda aquela tensão entre o processo de construção da memória coletiva, da historiografia oficial, por exemplo, a questão dos bandeirantes, né? Que tem até os monumentos lá em São Paulo, né? De homenagem aos bandeirantes. E isso é a historiografia oficial. Tem várias obras literárias, várias obras artísticas que apontam o processo extremamente violento que foi aquele movimento. Então, às vezes, a obra de arte funciona nesse sentido, né? De ser aquele espaço de reflexão. O que Adorno falava, né? Que a obra de arte, enquanto um momento que possibilitaria, em tese, que nós pudéssemos refletir sobre a vida. Né? A arte pode ser isso. Né? Então, a literatura é isso. Por que a literatura é mais precisamente o romance, né? Porque o romance é isso. Porque o romance é quase um consenso entre os estudiosos sobre o romance, que apontam, gente, que o romance ele é uma nova forma, expressão da própria literatura, que ele se desenvolve, se desenvolve como consequência do desenvolvimento das relações capitalistas de produção, das relações sociais que se desenvolvem por causa dessas transformações econômicas. Aí você tem um estudo clássico sobre a literatura, né, de Lukács, que é a teoria do romance. Ele escreveu lá no começo do século XX,
acho que foi um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foi isso? Não sei. Acho que foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, não me lembro, né? Não, não me lembro de uma forma muito exata, né? Mas foi nesse período, foi no começo do século XX mesmo, né? Na primeira década do século XX, que ele vai dizer que o romance vamos dizer assim, é a expressão literária do nosso momento histórico, né? Porque o romance tem como centro gravitacional, né? A história de um indivíduo, né? De um indivíduo solitário, né? Um indivíduo que ele chama de herói problemático, né? Que é um herói problemático que ele está em contraposição ao mundo, né? Ao que o mundo se transformou, né? Aí se você pegar, por exemplo, por que ele é herói problemático? Porque a própria modernidade capitalista, ela desenvolve, né? Ela consegue desenvolver a partir do desenvolvimento do capitalismo em que se desenvolve aquele fenômeno que nós conhecemos, né, como individualismo. Nem sempre, né? Nem sempre não, gente. Esse fenômeno do individualismo é um fenômeno ligado ao desenvolvimento do moderno capitalismo, né? Então, ele fala que o romance seria a expressão, seria herói, seria a expressão desse indivíduo, né? Desse indivíduo isolado. Por que eu falo isso? Por que eles falam isso? Não parece que é uma coisa que a gente vive tão imerso nessas relações sociais que nós sempre tendemos a vivenciá-la enquanto quase como uma segunda natureza. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Se a gente pegar, se nós fretássemos um avião agora e fôssemos para o interior da Amazônia, né, o meio da floresta amazônica, qualquer estado que for, e ficássemos em alguma tribo indígena isolada, a relação do índio com a própria sociedade indígena é uma relação completamente diferente que nós brasileiros temos com a sociedade brasileira que nós vivemos. Então, o índio, ele não, o seu sentido de vida, o seu objetivo de vida não é de forma nenhuma aqui, por exemplo, acumular riqueza. Vai ser um absurdo para o índio, o cara isolado é um absurdo, não tem, a sociedade indígena não é isso. A sociedade indígena não existe essa possibilidade de uma minoria explorar o trabalho da outra e se apropriar de toda a riqueza produzida e que a maior parte da população viva, se não na miséria, com a vida bem difícil. Então, essa sociedade que nós vivemos, e que o romance é a expressão literária por excelência, é um desenvolvimento muito recente na história da humanidade. Né? Muito recente. Bem recente, né? Bem recente mesmo. Então, esses autores falam que o romance é isso, o romance representa esse desenvolvimento do individualismo, essa predominância desses valores, né, burgueses, capitalistas burgueses, né, esses valores em que as relações sociais são mediadas basicamente pela riqueza. Né? Então, você tem, por exemplo, o próprio exemplo de Ana Karenina, né? Eu não sei se é spoiler ou se não é spoiler, mas ela se dá muito mal porque ela é de uma família básica, o marido dela é rico, ela tem aquele casamento, aquele tipo de casamento que não era feliz, não satisfazia ela, e ela vai procurar satisfação fora do casamento. Né? Só que o que acontece no decorrer da história? A pessoa que ela se envolve, né, fora do casamento, né, que é um militar, só está interessado nela por causa do dinheiro que ela tem. Ela não gosta, ele não gosta dela, não quer nada disso, só está lá por ter acesso, através dela, a toda a riqueza que a burguesia
pode ter acesso, né? Porque o marido dela era muito rico. Ela tinha, e através dela ele almejava o crescimento da própria carreira militar. Né? Afinal de contas, aquela ainda é trágico, né? Como a vida, nossa vida é trágica. Né? Então o romance está representando isso, né? Ele se aproxima dela, ele passa a ter um relacionamento afetivo, sexual, afetivo não, um relacionamento sexual com ela, para obter algum tipo de vantagem, não porque ela gosta. Então, é já uma relação que, nos termos de Lukács, ele fala dos valores degradados da sociedade burguesa. Então, o romance ele é a representação de um mundo, vamos dizer assim, movido pelo dinheiro. De um mundo já movido pelo dinheiro. De um mundo em que os valores sociais, os valores morais pouco importam, o que importa é o processo de acumulação de riquezas, né? Que as relações sociais são degradadas, né? Que as relações familiares são assim, que as relações entre amigos, falar de amizade, é bem complexo, né? Se você pegar uma obra como, por exemplo, de um francês chamado Céline, né? Que é uma obra extremamente crua, violenta, né? Uma literatura, um romance extremamente cru, violento, cheio de palavrões, né? Foi uma revolução, né? Na literatura francesa da época. As obras de Céline viajam com uma morte a crédito e viagem ao... esqueci. São obras pesadíssimas, né? E a obra que representa justamente aquela realidade histórica da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras e da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que a literatura dele era tão violenta, tão visceral, vamos dizer assim, né? E outros exemplos, né? Machado de Assis, por exemplo, você pegar a obra de Machado de Assis, você tem um acesso extremamente privilegiado para o conhecimento da nossa própria realidade, da sociedade brasileira, daquele fim do século XIX e início do século XX. Se você pegar, por exemplo, deixa eu ver outro autor, um ator que eu gosto muito, além de Gabriel Garcia Marques, Guter Grass, é um alemão, ele faleceu, eu não vou dizer que recentemente, mas acho que ele faleceu em 2000 e alguma coisa, acho que não, por aí. Escreveu um livro fantástico chamado Tambor, fantástico. Gente, procura, Síndrome de Solidão e o Tambor. Vocês têm que ler em um momento da vida de vocês têm que ler. E é um livro excepcional, que ele representa literariamente a própria sociedade alemã daquele período histórico do entre-guerras, da Primeira Guerra Mundial, do período entre-guerras, da Segunda Guerra Mundial e do milagre econômico alemão. Então, ele está representando ali toda a degradação daquela Alemanha nazista, né? Toda aquela violência, né? Para você ter uma ideia, o personagem principal se chama Oscar Matzerath. Ele é um anão. Mas é interessantíssima a construção do personagem, que ele nasce, quando ele nasce, lá ele está narrando o nascimento de Oscar Matzerath, e ele fala que é o narrador personagem, né? É muito engraçado que ele, no momento do nascimento, ele já tem uma consciência plenamente desenvolvida, né? Olha, nascendo já com consciência muito desenvolvida, ele fala, olha, eu me recuso a crescer, eu vou ficar sempre desse tamanho, né? Um anão, né? Vai ser um anão, né? Obviamente. E o interessante, olha como a genialidade do escritor, né, da obra de arte, né? Essa representação dele como anão é uma recusa do próprio personagem, né? Dessa representação, uma recusa dele a se tornar adulto. Por que uma recusa dele se tornar adulto na Alemanha daquele período tão conturbado da Primeira Guerra, da Entre-Guerra, da Segunda Guerra Mundial?
Porque a recusa dele a se desenvolver, a crescer, a tornar-se um adulto, é uma recusa do personagem, uma crítica, olha, é uma crítica do escritor à própria degradação da sociedade alemã daquele período histórico que desembocou na ascensão de Hitler, na barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai ter toda aquela representação, e é muito simbólico esse personagem, né? A crítica que ele faz, né? Olha, eu vou ficar sempre desse tamanho, né? Porque eu não vou compartilhar com esses valores que a sociedade alemã adentrou, né? E que teve como cume os milhões de mortos com a Segunda Guerra Mundial. Os mortos industriais, né? Nos campos de concentração. Interessantíssimo, tem sendo interessantíssimo, né? É muito bom nesse processo de conhecimento, né? Você, através da própria literatura do cinema, você tem acesso à realidade, né? Do momento histórico, né? Então, eu recomendo a vocês, porque realmente, de forma remota, ficou complicado a gente falar nisso, mas eu recomendo a vocês o Leverton e Cícero falaram, não sei se eles assistiram, mas vocês assistiram a Tempos Modernos, né? Se vocês assistirem alguns filmes do que se conhece como neorrealismo italiano, né? Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, dentre outros autores, né? Assistir Alemanha no Zero, Ladrões de Bicicleta, Milagre em Milão, né? Assistir os filmes do novo cinema, do cinema novo brasileiro, Albert Rocha, entre outros, né? Do cinema marginal brasileiro, né? E recomendo fortemente que vocês lerem Cem Anos de Solidão para entender um pouco da nossa história, né? De forma literária, tentar compreender o que nós somos, né? Que nós somos. E o tambor também, né? Que é bem interessante. Então, vocês vão ter uma outra perspectiva, uma abertura, lógico que vocês vão querer ou não, mas vocês podem ter uma abertura de um conhecimento que pouca gente tem. Pouca gente encara isso, né? Além do prazer, eu vou pegar só o livro aqui, acho que Gabriel Garcia está aqui. Além do prazer que a arte nos proporciona, vocês vão ter uma discussão extremamente fecunda. Por exemplo, desse ponto de vista, a gente poderia fazer, sem nenhum problema, a gente poderia fazer uma relação, uma ligação bem interessante entre a forma como Garcia Marques representa a América Latina e a forma como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda teorizam sobre a formação da sociedade brasileira. Aí poderia ser, por exemplo, um bom projeto de pesquisa. Como a literatura representa essa construção, etc., né? E como os teóricos, né, através dos conceitos científicos e tal, compreendem de uma maneira científica, óbvio, esse mesmo objeto, né, que é nossa própria realidade. Aí, gente, eu vou... Nossa última aula, a gente vai falar sobre as notas de vocês, fazer aquela despedida, né? Quem sabe vamos nos conhecer quando voltar às aulas. Espero conhecer, se não todos, a maioria, as aulas. Pelo menos, se não totalmente presencial, mas de forma híbrida, né? E reitero que foi um prazer dar uma aula para vocês, né? E desejo toda a sorte do mundo para vocês. Mas, antes de terminar, só vou citar um trecho daqui do discurso de Gabriel Garcia Marques, né? Que, se vocês não sabem, ele ganhou Prêmio Nobel de Literatura em 1982. E quem tiver interesse, se não tiver interesse de ler a obra, pelo menos esse discurso de agradecimento, né? Que é um discurso belíssimo, né? E eu só vou citar um trecho para vocês terem noção de como é, né?
Aí, Gabriel Garcia Marques, né, lá em 1982, né, acho que em Estocolmo, né, agradecendo a Academia Sueca de Letras, ele fala: num dia como o de hoje, meu mestre William Faulkner, né, que foi um escritor estadunidense que também ganhou o Nobel, disse nesse mesmo lugar: eu me nego a admitir o fim do homem. Não me sentiria digno de ocupar este lugar que foi dele se não tivesse a consciência plena de ocupar, a consciência plena de que, pela primeira vez, desde as origens da humanidade, o desastre colossal que ele se negava a admitir há 32 anos é hoje nada mais do que uma simples possibilidade científica. Diante dessa realidade assombrosa, que através de todo o tempo humano deve ter parecido uma utopia, nós, os inventores de fábulas, que acreditamos em tudo, nos sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária. Uma nova e arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros, até mesmo a forma de morrer, onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade, e onde as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenham, enfim, e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. Você vê que como nesse pequeno trecho, belíssimo trecho, por sinal, né? Sou apaixonado por Gabriel Garcia Marques, né? Esse belíssimo trecho, a gente consegue relembrar toda a discussão que nós falamos sobre literatura, sobre a arte, sobre a questão, a relação entre indivíduo e sociedade, sobre esse papel privilegiado que a arte tem de fazer com que nós possamos refletir sobre sobre nossas vidas, né? E como a arte, como o escritor, como qualquer outro artista, ele é um personagem histórico privilegiado, ou seja, ele pode ser considerado uma consciência crítica daquele momento, né? Então, Gabriel Garcia Marques está sendo a consciência crítica, né, daquele período, que era o período entre guerras, o período caracterizado pela Guerra Fria, né, pelo desenvolvimento, pela essa busca do armamentismo, né, por essa irracionalidade, né, da busca pela bombas atômicas, bomba de hidrogênio, etc., etc., pelo irracionalismo, né, como eles falam, né. Os Estados Unidos tem não sei quantas ogivas nucleares que seria capaz de destruir a Terra durante, sei lá, 200 vezes. Hoje só basta uma vez, vai destruir a Terra, vai matar todos os seres humanos, não precisa nem mais do que uma. Olha o nível de irracionalidade, de loucura que aquele mundo que não que é o nosso mundo que chegou. Então, olha como a expressão artística é uma expressão de que nos faz parar para refletir sobre a nossa própria realidade. Não por acaso, voltando a Guten Grass era conhecido, né, na Alemanha, ele sempre foi conhecido como a consciência crítica da Alemanha. Né? Os escritos dele eram sempre críticos sobre aquele modelo de sociedade que era visto como um modelo de sociedade relativamente virtuoso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ou apesar da Segunda Guerra Mundial, com o milagre alemão, etc., o desenvolvimento da democracia alemã. Né? Então é isso, gente. Esse ensino remoto, ele tolheu um pouco a riqueza que poderia ser, né? Porque a gente poderia passar filmes, né? Aí discutir filme, marcar alguma aula que você pudesse em outro horário para a gente assistir filme, a gente ler algum livro, então seria uma experiência, acho que vocês iriam gostar mais. Mas, do ponto de vista dessa pandemia, não dá para ter aula ainda, então vocês tiverem que aturar essa discussão sobre sociologia da arte de forma remota. Né? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse último bloco de nosso tema. E, novamente, reitero, por favor, em algum momento da vida,
quando você se lembrar, saiu, quem estiver trabalhando, etc., saiu o 13º, vai lá na loja, procura 100 anos de solidão e o tambor de Graz, né? 100 anos de solidão e o tambor. Procura esses 2 livros, dá uma lida, e vocês vão ver que vai ser uma experiência, vocês vão ficar maravilhados com esses 2 universos criados por esses 2 escritores. Né? Como eles recriaram. E olha que eles... Gabriel Garcia Marques também, né? Que nossa história é uma história de sangue, né? Uma história violenta, uma história que milhões e milhões de negros e indígenas foram mortos para construir esse país, né? Toda a América Latina como um todo. Então, o que ele representa, o que ele traz beleza de uma história que foi marcada por sangue. Em que a arte consegue transformar, mesmo o violento, né? O horrendo, né? Em algo belo, que nos causa emoção. Tanto Gabriel Garcia Marques quanto Graz, que ele retrata a Alemanha, principalmente naquele período que é um período de uma barbárie ímpar, né? Talvez só comparável com o processo de escravização que ocorreu aqui na América Latina, né? Acho que só se compara esses 2 períodos históricos, né? Foi um período histórico extremamente bárbaro, né? Uma violência inaudita, né? E eles conseguem transformar a história de nosso continente e outra a história da Alemanha, que vai causar emoção. Eu acho que se alguém conseguir ler, né? Fizer isso, comprar e ler, acho que eles saem da leitura diferente, transformados, né? Mas então é isso, gente. Então, é essa a possibilidade, né? Enxerga basicamente a sociologia da arte, né? De forma bem sintética, bem simplificadora, ela possibilita que nós tenhamos conhecimento da realidade social através da própria obra de arte. Então, a obra de arte, nesse modo, ela não é algo arbitrário, ela não é uma construção puramente individual de uma pessoa. Ele é produto dessa inter-relação entre o indivíduo, o artista, e o próprio mundo que ele está inserido. Então, dessa relação, tem como resultado a obra de arte, né? Então, através da análise da obra de arte, do cinema, da música, etc., que nós podemos acessar um determinado período histórico. É um universo maravilhoso. Então, gente, até a próxima quarta, nossa próxima quarta será a nossa última aula desse semestre, né? Vou colocar lá as notas de vocês, tudo direitinho. Né? Já deu aviso sobre essa última atividade, quem tiver alguma dificuldade, é só me procurar. Né? Então, gente, para não ficar muito tarde, um abração a todos e a todas, né? Ficaram comigo até 9h10, né? Forte abraço, continuem se cuidando, né? Os casos estão aumentando novamente, né? Então redobrem os cuidados, né? Marcos, já foi, Leviton já foi, né? Rayane, Marisete, Tarsila, deu um abraço, Vera, viu? Cícero, valeu, meu querido. Ivanilda, tchau, tchau, Maria, Givanildo. Valeu, Luiz, professor. Boa noite aí pro senhor. Boa noite. Valeu. Tchau, professor. Boa noite, professor. Valeu, Até mais. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.